Dia, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, aprendendo com Ele, né, por meio do seu manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada, que nós podemos fazer tudo para que nosso dia seja muito melhor. Eu não canso de dizer que para nosso dia ser melhor não depende de mais nada. Tudo que tinha para ser feito, Deus, na sua misericórdia, já nos fez. Agora só depende de nós fazermos a nossa parte para conseguirmos conquistar aquilo que Deus já escreveu para nós desde a fundação do mundo. Deus nos fez para sermos vencedores, né? Deus nos fez para sermos vitoriosos. Só depende da gente cumprir a nossa parte. Hoje, dia 5 de julho de 2024, vamos dar sequência aí no tema de liderança, né? E ontem nós começamos a falar um pouquinho de Josué, o sucessor de Moisés, e a expressão, né, de chamada foi que um líder não nasce por acaso. E ali mostramos como Josué andou com Moisés, aprendeu com Moisés e foi confirmado pelo próprio Deus a sua liderança para que ele pudesse conduzir o povo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o mesmo tema, mas de uma forma, uma visão diferente, né? Agora a visão da gratidão. A nossa gratidão que nós devemos ter pelos nossos líderes, pelas pessoas que nos conduziram para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje. Ninguém mesmo nasceu líder. O líder não nasce, o líder é criado, o líder é gerado. Então, para ele ter sido gerado, teve que ter o envolvimento de alguma pessoa ou de algumas pessoas. E nós, na nossa qualidade de aprendizes, precisamos ter da honra aqueles que nos ensinaram, aqueles que nos conduziram para a nossa posição que nós estamos hoje. A própria palavra nos diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Então, que nós venhamos a aprender com Josué esse conceito de podermos honrar as pessoas que nos conduziram até aqui. O texto está lá no primeiro capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 13, e onde Josué vai dizer para o povo o seguinte: lembrai-vos do que foi dito pelo nosso por Moisés, lembrai-vos do que foi dito por Moisés. Então aqui Josué já havia sido constituído líder, Moisés já estava morto, como nós falamos ontem, né? Deus se apresenta para Josué, diz: olha, Moisés morreu, agora a coisa está contigo, o bastão está contigo, o cajado da liderança está contigo. Então o povo já sabia ali, todo o povo, toda a liderança do povo, todos os cabeças das tribos de Israel já sabiam, já tinham conhecimento de que Josué iria conduzir o povo. Mas quando Josué vai fazer a sua primeira reunião, após ter sido nomeado o novo guia do povo de Israel, Josué ele chama o povo, manda os príncipes a juntar todo o povo, e ele olha para 3 tribos que estavam ali, que Moisés, antes de morrer, já havia separado uma área para eles. Falou assim: olha, vocês não vão atravessar por lá, outro lado do rio, vocês vão ficar desse lado. E deu algumas instruções para ele. E quando Josué olhou para aquele povo que havia recebido essa instrução, sabendo que ainda tinha uma guerra pela frente, ainda tinha toda a conquista da terra pela frente, a batalha iria apenas começar ali, tudo que ele tinha passado até ali era apenas o começo do que seria até ele constituir o plano de Deus, que seria formar o Estado de Israel. E Josué olha para o povo todinho, e ele não disse, falou assim: vamos para lá que foi assim e assim, não. Ele pegou e deu honra a Moisés. Lembrai-vos do que foi dito por Moisés. Ele podia muito bem, agora na liderança, e colocar e falar assim: agora o negócio é o seguinte, agora é desse jeito, é assim, 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 assado. Mas ele não, ele preferiu honrar aquele que o colocou naquela posição de honra, aquele que o conduziu para aquela posição de honra. E isso é muito importante. A gente, é muito comum, né? Nós como seres humanos, nós temos a nossa memória muito curta, né? As pessoas se esquecem com facilidade das pessoas que lhe fizeram bem, e temos uma memória muito boa para aqueles que nos fizeram mal. Não sei se você já percebeu, mas é muito comum nós lembrarmos durante anos e anos e anos alguém que tenha feito qualquer coisa de ruim para nós. Mas a gente esquece com muita facilidade daqueles que nos ajudaram, daqueles que nos conduziram, daqueles que nos incentivaram. E aqui nós existe um propósito, que é um propósito muito especial, é um propósito divino, é um propósito que como a gente já falamos antes, né, é um propósito que nós temos que respeitar ele, porque quem quebra propósito, quebra a estrutura da sua vida.
As nossas vidas, as nossas posições, elas só são baseadas em propósitos. Se houver um propósito, há abundância. Se houver um propósito, há aceitação. Agora, se não houver propósito, o propósito for quebrado, normalmente a pessoa se dá mal. E aqui existe um propósito que é muito indicado na Bíblia, que é o propósito da honra, né? E Josué, ele aplica bem isso. Quando ele diz, lembrai-vos o que foi dito por Moisés, ele estava dizendo, em outras palavras, falou assim, olha, o líder maior, aquele que vocês respeitavam, aquele que vocês viram fazendo sinais, prodígios, vocês acompanharam durante 40 anos, ele me instruiu para que eu estivesse aqui. Eu só estou aqui por causa dele. Agora, vocês precisam lembrar o que ele falou também. Tenham em consideração o que ele falou. Não é porque ele morreu que acabou. E quantas vezes a gente vê isso? As pessoas assumem uma determinada posição na empresa e aquela pessoa foi conduzida até ali, alguém pegou e colocou, como eu disse em alguns vídeos atrás, acho que no primeiro ou no segundo dia dessa série sobre liderança, né, a respeito de criarmos sucessores, de termos pessoas que possam nos substituir, pessoas que possam estar no nosso lugar por qualquer outro motivo, por um motivo de nós precisarmos de ausentar, até por um motivo de crescimento, né? Então a gente tem que criar. E muitas vezes isso já aconteceu comigo, e tenho certeza que já aconteceu com vários dos que vão ver esse vídeo, de pessoas que foram conduzidas, que nós conduzimos, e quando essa pessoa chegou lá, a primeira coisa que ela faz é ser contrária a tudo aquilo. Fala só, o fulano de tal, vou colocar um exemplo meu, no caso o que ocorreu, uma pessoa que eu fiz ela se tornar um encarregado, e quando ela chegou lá, a primeira frase que ela falou para a equipe foi o seguinte: agora vocês esquecem tudinho aquilo que o Roberto Dias falou, o Roberto Dias é o Roberto Dias e eu sou eu. Então agora é do meu jeito, esquece tudo que ele já falou, o jeito que ele fez, esquece, agora é desse jeito. E assim, a gente não pode culpar a pessoa está lá para fazer e tem que... Ela faz do jeito que tem que fazer mesmo, afinal de contas, se fosse para eu continuar fazendo, eu estaria lá fazendo. Ela foi lá, pegou, ela faça do jeito que achar por bem de fazer. Mas se quebra um princípio de honra, um princípio fundamental que é a honra. Ou seja, se chegou até ali com alguém, como eu costumo sempre dizer, ou bem ou mal, mas chegou até ali. Então respeita até ali, respeita aquela história dali, constrói a sua história, constrói o seu legado, construa o que você quiser, mas jamais despreze, menospreze o que ficou para trás. Tem que ter um princípio de honra. Nós temos que ter um princípio de honra sempre, porque esse princípio de honra é fundamental para o sucesso da vida, da carreira de cada um de nós. Então que nós venhamos aprender com Josué esse princípio e aplicar em nossas vidas sempre. Olhar para aqueles que nos conduziram, que fizeram com que nós cheguemos até onde nós estamos, e honrar. E eu quero fazer um desafio para você hoje. Você que vai ver, eu sei que a maioria das pessoas não vê esse vídeo até o final, a grande maioria não assiste até o final, mas eu quero fazer o desafio para você, de você pegar hoje e lembrar da pessoa, de uma ou duas, ou quantas pessoas forem, que te ajudaram a chegar até aqui, até onde você chegou, e mandar uma mensagem para ela, ou ligar para essa pessoa, mandar um e-mail e aplicar o princípio de honra sobre a vida dessa pessoa. Você topa o desafio? Então vamos lá. Pessoal, um ótimo dia, que Deus venha abençoar poderosamente o seu dia, a sua vida, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E lembre-se, para o seu dia ser melhor, para o seu dia ser inesquecível, só depende de você. Forte abraço, até mais.